comportamentos estranhos, até no sentido de socorrê-las, de ampará-las, né? Para que elas não possam... Vamos fazer aqui só uma abstração. Se este Wellington, se ele tivesse sido acolhido, se ele pudesse ter expressado tudo aquilo que passava dentro dele, isto não minimizaria toda aquela tensão interna e a coisa não poderia ter um outro caminho? Sim. Obviamente que sim, né? Estava ali, deu uma série de sinais para a família dentro da escola, os sinais foram ignorados. Eram muitos sinais que não foi dada devida importância a estes sinais que ele apresentava, né? Vários comportamentos anômalos que mereceriam um trabalho continuado, psicoterapêutico, uma avaliação, psicodiagnósticos com testes. Se isso fosse feito de uma maneira mais sistemática, nós poderíamos identificar mais. Não quer dizer que isto se evite completamente, porque eu já iniciei aqui a nossa conversa falando dos Estados Unidos, que é o país onde há mais desses assassinatos em massa. Sim. E onde esse tipo de acolhimento é feito de uma maneira mais sistemática mesmo. No entanto, não evita que haja esses acontecimentos, né? Então, mas penso que um dos ensinamentos que esse fato deve nos trazer é isto, de estarmos mais atentos a certos tipos de personalidade dentro da escola. Tem a coordenadora pedagógica, tem a psicopedagoga, identifica essas pessoas, encaminha, conversa, né? Tem uma outra coisa preocupante também, João, é que geralmente a grande presença da mídia nesses casos, com tanta divulgação, sim, acaba por estimular. Acaba por estimular, você falou a verdade, hein? Novos... É preocupante. É preocupante. Isso se sabe que, de algum modo, a pessoa assiste e se identifica, não com a vítima, não com o pai, mas se identifica com o algoz, se identifica... Verdade. Né? E passa, de algum modo, a ter um estímulo para a realização desse ato. Então, é preciso tomar cuidado com que tipo de divulgação se faz, né? Tem para que não comece a fazer parte da nossa cultura, porque não faz parte, como estou te falando. Para nós lembrarmos, o Matheus que eu lembrei está fazendo, vou dizer quanto, uns 8 anos, por aí, né? Verdade. Que foi o Matheus. 8 anos. 8 anos por aí, né? Então, esses assassinatos intrafamiliares, esse ocorre um pouco mais de frequência, mas também eu citei 2 que faz 14 anos da Rua Cuba, outros por aí. Então não é da nossa cultura e esperemos que não seja, não venha a ser da nossa cultura, que nós não passemos a ter a cultura do assassínio em massa, né? Agora, nas escolas, a gente focando nas escolas, eu não sei se você concorda, mais segurança das escolas, detectores, e até mesmo, gente, policial por ali, porque eu acho que a escola, até o professor hoje, em determinado momento, ele é ameaçado, ele se sente constrangido em ministrar aí suas aulas, etc. Como é que você vê isso aí? É isso mesmo, é isso mesmo. Hoje, independente da questão do realengo, nós temos presenciado a banalização da violência na escola. Isso. É isso aí. É um contínuo. Eu trato muitas professoras da nossa rede aqui municipal e em São Paulo também. Então a queixa é contínua de violência na classe, e a violência banalizada, feita sem o menor... feita de uma maneira solta, liberada, né? Porque nós tivemos uma mudança que eu acho muito importante, muito positiva, que foi o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente. Do ECA foi muito positivo. Agora, isso trouxe uma série de outras questões que agora nós precisaríamos revisar algumas questões, né? Entre elas, né, por exemplo, a abordagem do professor dentro da sala de aula, né? Eu me lembro de professores muito austeros, eu fui aluno de professores muito austeros,
Mas não havia violência na classe, você também foi, claro, não é? Mas os professores tinham uma postura firme ali, né? Hoje é uma coisa complicada, dependendo do que o professor falar, o aluno pode fazer um boletim de ocorrência por assédio, por agressão verbal, por agressão física. E isso é preciso. E o professor ficou muito acuado. Acuado, correto. Na sua autoridade. Foi tirado muita autoridade do professor dentro da sala de aula. Quer dizer, ele deveria manter a autoridade. Não é autoritarismo, mas a autoridade tem que manter. Há uma diferença exatamente autoritarismo e autoridade. O autoritarismo é o que a gente está vendo na Líbia. Isso, não é autoritarismo. Agora, autoridade, o professor é a autoridade dentro da sala. Né? O delegado é uma autoridade na cidade, enfim. E é isto, esse respeito tem que ser imposto, porque senão perde-se a noção, a hierarquia, né? Perde-se a noção de limite. Isso é ruim para a criança, é ruim para o desenvolvimento da criança, porque já dizia o Freud, né? O que é o princípio da realidade? O princípio da realidade que vem no amadurecimento da criança, que vai saindo do princípio do prazer, quando ela é nenê e está sob o princípio do prazer, só quer mamar, só quer dormir, ela começa a entrar no princípio da realidade na medida que ela começa a ter limites dados pela mãe, pelo pai. Aqui não pode, lá não pode, e vai daqui pode, mas aqui não pode. Cria um limite. Esse limite permite a estruturação da personalidade de todos nós. Todos nós temos a nossa personalidade porque foram estabelecidos limites, e esses limites a gente vai introjetando e nós sabemos o que nós podemos, o que nós não podemos. Agora, quando você tira esses limites, como é que você fica? Você fica com pessoas sem condição de conter sua agressividade, não tem o que a gente chama de contensores internos. Aí você precisa de muito contensor externo. Aí você vai, precisa ter polícia na escola, precisa ter um monte de coisa externa. Mas você não precisaria ter tanta coisa externa se você tivesse os contensores internos na criança. Se cada um soubesse um pouco mais o seu lugar, eu não preciso de gente de fora dizendo qual é o meu lugar. Ela se posicionaria. Ela já se posicionaria. Isto começa na família, né? Já começa a estrutura da educação dentro da família, com essa relação de estabelecer limites. E isto vai se estendendo à escola, né? Já na maternal, pré-primário, não é? Esse limite. Mas para o professor estabelecer limite, ele tem que ter uma condição de autoridade, porque senão como é que ele estabelece limite se toda a autoridade é tirada dele? Como é que faz? Aí a criança desafia o professor, fala, se falar desse jeito eu vou fazer um BO, eu vou fazer não sei. E dizer que isto é bom para o aluno? Não, é ruim para ele, porque apesar da gente ter ficado muito chateado com professores que davam bronca na gente, que punham a gente de castigo, não sei o quê, hoje eu sou grato a todas elas, porque se eu pude levar a vida que eu levo, foi graças a essas professoras que eu tive, que souberam me dar limites, e começa na própria família, meus pais que vão dando limite, estabelecendo limites. Então é fundamental que esses limites sejam estabelecidos. Vamos pegar de novo o caso do Realengo. Os pais biológicos ele já nem conhecia, porque ele era adotado. Né? O que já complica um pouco a relação. Os pais adotados falecidos. Portanto, veja que dificuldade na relação com limites tinha esse menino. Né? No limite do que pode, do que não pode, do que deve, né? Do que é ético, do que é recomendável, do que é aconselhável, do que é proibido, do que é ilegal, do que é imoral, do que é pecado. É essa relação que nós temos que ter clara dentro de nós, para nós podermos nos relacionar na vida. Senão, como é que fica o nosso relacionamento com todo mundo? Verdade, é isso aí. Esse é o Dr. Breno Montanário, psiquiatra, homem que é titular aqui também do programa. Breno, quero agradecer e vamos retomar aí esse bate-papo que foi fundamental hoje, para a gente entender bem essa questão toda lá, esse massacre lá no Realengo e a personalidade desse rapaz, o Wellington. A hora que quiser, João, é só dar um sinal que estarei aqui. Tá certo? Boa noite. Bom, Dr. Breno, como eu falei, é titular aqui, sempre estará aqui com a gente, nosso amigo. E nós vamos a um breve intervalo, voltando já. E pode ligar, hein? Para que você concorra a esses bolos aí, com chazinho, etc. Muito bem, muito bem-vindo. Já a gente volta.